que dor a mais forte sofrer. Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Salmo 46, verso 10. Davi diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Essa é a declaração de Deus. Eu estava me preparando para pregar no próximo domingo, né? Estava meditando sobre a reforma, sobre como a igreja está sempre lutando pela sua sobrevivência e como sempre, rapidamente, a igreja se afasta da verdade de Deus. Então eu estava lendo algumas coisas sobre a vida de Lutero, e aí eu parei nesse salmo, e num capítulo de Isaías. Esse salmo foi a inspiração de Lutero para compor o hino que nós cantamos aqui, Castelo Forte, e ele fala sobre quem Deus é, e em meio àquela percepção de como sempre a igreja está se afastando da verdade, você precisa de um consolo todo-poderoso que gere em você uma doxologia invencível no meio de tudo isso, e nada a não ser a doutrina da soberania de Deus pode fazer isso, pode produzir doxologia num mundo como o nosso. E olhando para tantas vezes em que a igreja se afasta da verdade de Deus, isso me faz lembrar uns anos atrás, eu estava lendo o jornal o Globo, e estava dizendo que o Brasil resolveu adotar a mesma técnica que a gente vê nos filmes americanos, de quando tem uma cena de crime, fazer um desenho perfeito de como o corpo está, para que possa o corpo ser retirado, e depois a perícia possa ter uma ideia, ainda assim, depois da posição exata do corpo, enfim. E aqui no Brasil aconteceu um crime, e a pessoa fez o desenho e tirou o corpo, só que o desenho, o Jornal Globo falou, parecia uma ameba gigante, não parecia ser um ser humano, ou seja, aquilo ali era uma mancha, não tinha nada a ver com o ser humano, ninguém ia poder chegar a conclusão nenhuma olhando para aquele desenho tosco. Aqui o Salmo diz: sabei que eu sou Deus. Davi é cheio dessas expressões de adoração e doxologia. Por exemplo, 1 Crônicas 29:11, tão conhecido: tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto está nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre chefes, sobre todos. É assim sempre que Deus se expressa: eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lá em Isaías eu estava olhando, ele diz a mesma coisa: eu sou Deus. Mas a grande diversão da nossa geração é diminuir Deus, enquanto em cada parte da Bíblia você vê essas explosões de doxologia pela grandeza infinita de Deus. A nossa geração diminui Deus, porque um Deus diminuído é um Deus que nós controlamos. E é óbvio que nós só achamos que podemos ter um Deus diminuído por causa da autossuficiência louca do coração do homem. Então o Salmo 146, de 1 a 11 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, se encheram de fúria, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação Ele tem feito na terra.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muitos na igreja hoje sentem segurança nas mesmas fontes em que o mundo sente segurança. Se tiver dinheiro suficiente na conta. Então, como os meios de segurança são os mesmos, nós só pensamos em Deus para nos dar os meios que nos fazem seguros. Alguns então confiam na segurança do dinheiro, da competência pessoal, confiam na excelência do intelecto humano, confiam na competência de outros homens. E então nós pensamos em segurança baseado em nossa liberdade. Nós achamos, e grande parte do evangelho do século XX, início do século XXI, é baseado na liberdade humana, na capacidade humana. Nós confiamos em nossos ativos, nossas habilidades especializadas, confiamos em nossa educação, em nossa vida e na vida da igreja. Nós confiamos nessas coisas. Nós confiamos que podemos fazer o evangelho crescer, confiamos que podemos nos manter. Por isso nós fomos diminuindo Deus, por isso que a nossa geração não é uma geração dessas doxologias, por isso que as pregações hoje não estão focadas na santidade, na glória de Deus, mas sim simplesmente na reforma, social, ou na melhoria das coisas que nos fazem sentir seguros, nossa habilidade, nossa estratégia, nossa capacidade de crescer, nossa capacidade de fazer a igreja crescer, nossas habilidades. Então Deus só entra como ajuda em nossos projetos poderosos, sabe, como uma força. As nossas mentes pífias pensam que podem definir Deus, sempre diminuindo. Nosso intelecto é grande demais, então nós construímos monumentos à nossa incapacidade. Grande parte da igreja é um monumento à nossa incapacidade e nossa insuficiência. Nós construímos cisternas rotas, como de Jeremias 12:13, porque o meu povo fez duas maldades. Ele não está falando do mundo agora, está falando do povo dele. A mim me deixaram manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, quando Lutero escreveu o Castelo Forte, era nesse salmo que ele se baseou. Sua inspiração foi o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É por isso que ele fala sobre Castelo Forte. Socorro presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua fúria. A primeira pergunta que nós temos que fazer esse é o nosso Deus? É o Deus do Salmo 46? É o Deus de Lutero? Quase todas as pessoas no Brasil acreditam em Deus. Na verdade, quase todas as pessoas no Ocidente acreditam em Deus. Na verdade, quase todas as pessoas no mundo acreditam em Deus. Portanto, definitivamente, nosso maior problema não é o ateísmo. O problema da maioria das pessoas no mundo, infelizmente, na igreja visível, é que as pessoas acreditam num Deus que não é o Deus que está sendo conclamado aqui no Salmo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. É um Deus engendrado em sua mente, que a nossa sociedade pode entender pela sua pequenez e não pela sua grandeza infinita. É um Deus que nós podemos manipular em nossas necessidades detectadas, encaixar na nossa perspectiva intelectual, encaixar na sociedade para que ele possa ser relevante, mas o Deus do Salmo 46 não pode ser identificado nesses termos. Ele é o Deus de Jacó. Duas vezes, no versículo 7 e no 11, ele diz isso: eu sou o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da aliança, o Deus revelado na Bíblia, o Deus que se manifestou a Abraão, é o Deus que não pode ser forjado por ninguém. Spurgeon, certa vez, pregando sobre esse salmo, disse: a menos que creiamos no Deus revelado nas Escrituras, e não no que podemos conceber em nossas mentes pequenas, não poderemos cantar uma canção de paz em meio à comoção. Não poderemos cantar uma canção de paz
em meio à calamidade, como Davi está fazendo nesse salmo, como Lutero estava fazendo. Então, no versículo 1, esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lutero colocou assim: castelo forte é o nosso Deus. Castelo, fortaleza, é o baluarte, é onde as pessoas se escondem para se proteger de todos os inimigos. Não se esconde e não corre para nada. É quando você acredita que esse mundo não é uma colônia de férias. Você precisa de um Deus soberano, de um Deus como se revelou nas Escrituras. Esse mundo não é um parque de diversões. Então, os filhos de Deus sentem que precisam de um refúgio, mas não só de um refúgio todo-poderoso, de um refúgio soberano. Mas nossa geração não conhece mais esse Deus. Quando você acredita que esse mundo é um parque de diversões, ou que esse mundo é algo do qual você não é um peregrino, mas pode fazer parte do jogo do mundo, você não precisa de um castelo forte. Para quê? Quando o que você prega não desafia a sociedade secular, não choca o mundo, você precisa de um castelo forte. Lutero precisava, Davi também. Agora, quando você acredita no seu poder, na sua estratégia, no seu dinheiro, então você se põe a fazer o oposto da Bíblia. Você põe a criar filosofias que diminuem Deus, que encolhem Deus. Portanto, a pergunta é porque nós temos construído um castelo de areia em vez de nos firmar em Deus. Lutero não escreveu um livro, Como Reformar a Igreja. 9 passos para reformar a igreja. O que você deve fazer para a igreja crescer? O que você deve fazer para que a igreja volte? Ele não escreveu nada a respeito disso. Na verdade, ele diz uma coisa que pisa em toda a suficiência humana, em toda a capacidade intelectual humana. Ele diz assim: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. O grande reformador não escreveu um livro sobre como fazer as coisas. Ele aponta para a glória de Deus. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Nós cantamos esse hino aqui. Lutero não diz: castelo forte é a nossa estratégia, castelo forte é a nossa mente brilhante, castelo forte é o nosso poder financeiro, castelo forte são os 9 pontos que eu escrevi nesse livro para você colocar em prática. Ele não diz isso. Ele não diz que a nossa autossuficiência é sequer um castelo, que dirá forte. Toda a Escritura deixa claro e afirma que nós vamos perecer sem o poder de Deus, que se Deus não nos mantém, nós estamos perdidos. Nossas ideias são todas pífias diante da realidade do nosso mundo. Paulo fala sobre as potestades do mal. Quando nós olhamos o nosso inimigo, o poder do pecado, o poder do engano, nós pensamos: ou nós temos um castelo forte, ou estamos perdidos. É o que Lutero disse: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas o que há para lamentarmos na nossa geração, senão que no século 20 e 21, nós nos permitimos ter pensamentos enormes sobre o homem, pensamentos grandiosos sobre o homem, sobre a sociedade. Por outro lado, nós escandalosamente temos pensamentos pequenos sobre Deus, porque esses 2 pensamentos não podem ocupar o mesmo lugar. Um pensamento da grandiosidade do homem e da grandiosidade de Deus. É óbvio que cada mensagem em nossa geração diminui Deus. Nós somos uma geração de encolhedores de Deus. Todos os nossos pensamentos fluem para isso. Os pensadores influentes, dentro e fora da igreja, da nossa geração e da geração passada, sempre diminuíram Deus, porque sempre estiveram muito interessados naquilo que o mundo pensaria sobre o nosso pensamento. Então, nós pensamos na existência de um deísmo sem vida, que apresenta um Deus frio, distante, desinteressado, que deixa tudo correr livremente. Ou então,
outros pensadores pensam num monismo estático, de um Deus cuja única grande realização limita-se a uma realidade unificadora de todas as coisas e processos, tudo dependendo de tudo, inclusive Deus dependendo de tudo. Ou ainda pensamos num Deus na sua impotência patética, que se revelou em Cristo tentando salvar o mundo, mas fracassa, porque ele depende totalmente do braço humano, da força humana. Esse é o pensamento de pessoas que estavam, se diziam grandes pensadores, ou teólogos, filósofos, mas que tudo que fizeram foi ter pensamentos grandes sobre os homens e pequenos. É por isso que a igreja é como ela é hoje. Ou então forçamos a imaginar um Deus sem rosto, como pessoas do meio protestante da nossa geração, um Deus sem rosto, que começa a falar sobre um Deus que não se importa com verdade nenhuma, é uma mancha, é uma ameba, como desenharam na Avenida Brasil, não se parece com nada. Poucos pregadores no último século, e nesse você pode apontar, ou teólogos, ou pensadores, mostrando um Deus sobre a sua soberania invencível. No entanto, nós mostramos Deus quase sempre como um rei Canuto, que há 1000 anos atrás governou nas Ilhas Britânicas. Esse rei um dia proibiu da maré subir. Só que o que aconteceu? A maré continuava subindo e fazendo tudo errado, mas ele proibiu. Para a maioria das pessoas, Deus não passa disso, de um rei canuto, que fala coisas, mas tudo acontece, e tudo continua acontecendo, porque na verdade ele não controla as marés da vida como o rei canuto não controlava. Para muitos hoje, Deus então não passa de uma mancha. Nós não podemos dizer, esse é o nosso Deus, como Davi está dizendo, como Lutero disse. Nós não nos sentimos realmente, nós não temos mais, nossa geração não tem intimidade com a grandeza de Deus. Então, nós temos que ficar falando só sobre justiça social, e o nosso discurso não é maior do que de nenhum partido político, porque a santidade de Deus, impressionante, que leva a essas doxologias, flui de uma visão grandiosa de Deus. É isso, a vida de santidade, ela sempre flui a verdadeira adoração da visão da grandeza da glória de Deus. No Evangelho, cuja sabedoria e poder de Deus são revelados, o Deus trino do plano da salvação, grande, transcendente, imutável em sua onipotência, onisciência, onipresença, o Deus que é eternamente fiel àquilo que Ele mesmo é, verdadeiro, justo, sábio, austero, bondoso. Esse é o Deus que é adorado na Bíblia. Nós falamos sobre geração de adoradores, mas nossa geração passa longe disso. Quando você não conhece esse Deus, o louvor é o fundamento doxológico da santidade humana, e ele sempre começa aqui na grandiosidade de Deus. Então, assim como Jesus não poderia ter a coroa sem a cruz, nós não podemos ter louvor verdadeiro, essa doxologia que flui das páginas da Bíblia, ou da pena de Lutero, e sem termos disso, nós não podemos ter a santidade bíblica, sem a visão dessa grandiosidade infinita de Deus. Enquanto Deus é uma mancha, nós não temos nada. Então Jeremias 10, 6 e 7 diz: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome, quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isso a ti é devido. Nós devíamos ser homens em que o mundo inteiro visse sempre essa doxologia poderosa. O Novo Testamento está cheio dela. Por exemplo, Maria em Lucas 1, 46, 47, 49, a minha alma engrandece ao Senhor,
ou seja, o exalta, declara a sua grandeza. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ou então Paulo em Romanos 11, 33, 36, olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Ou 1 Timóteo 1,17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Ou Judas 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, amém. Ou Apocalipse 5, 12 e 13, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. O Apocalipse 15, 13 e 4, um texto que nós meditamos há poucos cultos: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu santo nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É exatamente isso, a consagração é um propósito realístico da vida, e só da vida que se concentra em agradar e glorificar a Deus, e essa vida começa aqui. É por isso que a doutrina da soberania de Deus foi a mola propulsora da reforma, e é por isso que sempre essa é a doutrina mais odiada e mais pisada pelo homem, e que o ser humano tem mais dificuldade, tanto no mundo quanto na igreja visível. A verdadeira santidade é enraizada no solo da reverência e da reverente adoração que nasce da visão da grandeza de Deus. Ela nunca cresce em outro lugar. Então é por isso que quando nós perdemos essa visão de Deus, nós podemos ter discursos que se pareçam com as filosofias do mundo, dos partidos do mundo, dos políticos, mas nós não temos essa vida que expressa essa doxologia, e nem a admiração. Você vê as pessoas sem o impulso dessa adoração. Se faltar louvor, que flui dessa consagração na visão da soberania de Deus, nenhuma combinação de zelo, paixão, abnegação, disciplina, ortodoxia, esforço pode acrescentar nada a nossa vida. Nós precisamos de um refúgio, nós precisamos de um castelo forte, precisamos deixar de acreditar que nós podemos construir o nosso refúgio. É aí que nós não tememos, não somos sobrecarregados pelo terror, não é a coragem do estoico que se gaba que ele não sente medo de nada. O salmista diz: não vamos temer, por causa da grandiosidade de Deus. Ainda que tudo possa ser assustador de fato, porque ele fala sobre montanhas caindo, sendo jogadas no mar, terremotos, é a coragem, não nas situações onde não há medo, mas é a coragem suficiente na visão da grandeza de Deus que dissipa todo medo. Nós somos chamados apenas para reconhecer a irracionalidade do medo, quando Deus é o nosso refúgio, quando Ele é um castelo forte, e só pode chegar a esse ponto quem diz: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Não há estratégia, não há ideias, estamos perdidos. Que dirá um mundo sem Deus? Não há promessas aqui de prosperidade terrena nesse salmo, saúde inabalável, sucesso na vida ministerial, sucesso no trabalho, isenção da angústia. Pelo contrário, o salmo diz assim no versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro na angústia, no meio da angústia. Ele fala sobre montanhas sendo movidas, terremotos, o mar rugindo, no versículo 2 a 6,
Mas ele diz: nós temos o conforto de um castelo forte, da fortaleza. É isso que estava no coração de Lutero. Portanto, ele diz: não temeremos. O Senhor dos exércitos está conosco. Versículos 7 e 8. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Ele está ciente, assim, o salmista, metaforicamente falando, que as montanhas podem ser jogadas no mar, e isso é assustador. Ele está ciente, metaforicamente falando, das águas rugindo e espumando, que podem colapsar as paredes da nossa vida. Mas então no versículo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Agora, quem é esse Deus? É o nosso Deus. Então Isaías 46, de 8 a 13, Deus mesmo diz quem Ele é. Ou Deus é um castelo inexpugnável, ou Ele não é o Deus verdadeiro e não vai ser útil na sua vida. Deus diz assim, não o salmista, mas o próprio Deus dizendo diretamente através de Isaías: lembre-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem, para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. É algo que Deus faz: concederei a salvação a Sião, e meu resplendor a Israel. Uma das marcas da nossa vida, então, e o que nos opõe completamente à nossa geração, é a inestimável apego, proclamação da soberania absoluta de Deus. É sobre isso que o texto aqui fala. O próprio Deus, ele define que Deus, ele não é uma ameba, ele não é uma mancha, ele não é definido. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O que ele está falando nesse texto é sobre a singularidade dele entre todos os seres do universo. Nunca tentem compreender quem Deus é a partir de nada no universo. E a grande tragédia é que quase sempre os homens pensam sobre Deus a partir deles mesmos. Mas ele está dizendo: não há ninguém como eu sou único, sou singular. No outro salmo ele diz: pensavas que eu eras como tu. Ou seja, Deus está numa classe por si só. Não há nada no universo igual a Deus. Tudo no universo expressa algo de Deus. Um formigueiro pode expressar coisas a respeito, foi criado para isso. O trabalho incessante das formigas, sua operosidade, sua fecundidade, a quantidade. Mas é só isso, um pequeno aspecto de Deus. Mas Deus é único, ninguém é igual a Deus, nada no universo. A questão é o que significa então ser Deus. Ele diz: eu sou Deus. E quando Deus vai falar a respeito dele mesmo, ele responde: o que quer dizer isso? Não é para não deixar com que nem eu nem você pegue nosso lápis, como aquele perito desenhando na Avenida Brasil e desenha uma mancha, achando que aquilo sequer se pareça com um ser humano. Então Deus está dizendo assim: você está agindo como se não soubesse o que significa para mim ser Deus. Eu vou explicar a vocês, rebeldes. É o que ele está dizendo aqui no texto de Isaías. Então ele começa a explicar, e ele diz: olha, eu sou único. Essa é a primeira coisa que todos aqueles que se aproximam de mim têm que saber: eu sou único. Não existe outro Deus, nada na verdade é igual a mim. Apesar de tudo que eu creio para refletir algo daquilo que eu sou. Então Deus fala sobre o que está no coração
do que é ser Deus, no versículo 10. Ele diz: eu sou Deus, não há outro igual a mim. Então ele vai explicar: o que significa para mim ser Deus? O que significa para você a expressão eu sou Deus? Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Então ele faz duas declarações. A primeira: eu declaro tudo antes de acontecer. Em segundo lugar, eu não declaro só eventos naturais, mas todos os acontecimentos humanos, atos, coisas que ainda não sucederam. Versículo 10: eu declaro desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Em algumas versões, as coisas que ainda não fiz. Eu conheço todas as ações muito antes delas acontecerem. Eu conheço todos os eventos. Agora, nesse ponto você pode dizer para mim: pastor, mas isso está falando da doutrina da presciência de Deus e não da doutrina da sua soberania. Até agora. E uma das maneiras de nós diminuirmos Deus foi nós confundirmos a verdade sobre a presciência de Deus. Porque ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Agora, por que ele conhece o fim desde o princípio? Ele continua explicando na segunda parte do versículo: eu declaro tudo que ainda não aconteceu. Então ele diz: meu conselho subsistirá, eu farei toda a minha vontade. Ou seja, ele declara de antemão o que vai acontecer, porque ele vai fazer tudo o que ele quer, e tudo que ele quer vai acontecer. O meu conselho subsistirá, eu farei toda a minha vontade. Ou seja, eu anuncio o fim desde o princípio. Por quê? Porque eu farei toda a minha vontade, e tudo vai ter que estar dentro daquilo que eu determino. Em outras palavras, como Deus explica e como ele declara, eu diria, a sua presciência por aquilo que ele determinou a fazer. O meu conselho subsistirá. Quando Deus então diz: eu sou Deus, eu anuncio tudo, o fim desde o início, ele explica por quê? Porque eu faço toda a minha vontade. A razão pela qual Deus conhece o futuro é porque ele planeja todo o futuro. Todo o futuro vai cumprir a vontade de Deus. Ou seja, o que é o futuro? É o conselho de Deus estabelecido. Amanhã, ou daqui a alguns minutos, é simplesmente o futuro. O futuro é o conselho de Deus estabelecido, é o conselho de Deus realizado. O futuro é o propósito de Deus que está sendo realizado por Deus. Então, o próximo verso, no 11, ele diz: eu tenho falado e eu vou fazer. Eu determinei e eu vou fazer. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem, para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. E o que eu planejei, isso farei. Deus sempre faz acontecer o que ele diz, e o que ele planeja, ele faz. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é Deus falando conosco. Em outras palavras, Deus fala o fim desde o princípio, porque esses são os seus propósitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não é um vidente. O que é um vidente? O que é um vidente? É alguém que prevê o futuro. Ele não determina o futuro, ele não impede o futuro. É alguém que conhece o futuro. Essa é a definição de vidente que nós temos. Ninguém é vidente de verdade, mas nós temos que ter uma definição. Para a maioria dos crentes, Deus é simplesmente um vidente. Ele consegue, o que vai acontecer no futuro, eu sei. Um adivinho. Deus é um mero indicador do que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que não, Deus não é um vidente, Deus não é um adivinho, Deus não é um mero indicador, Deus não tem uma bola de cristal, não é isso que faz ele Deus.
porque Deus tem uma bola de cristal lá no seu trono, e Ele olha e diz: olha, o futuro vai acontecer isso. Ih, rapaz, eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, eu vou ter que tentar lutar contra aquilo, eu vou ter que fazer aquilo outro, porque eu estou vendo aqui a minha bola de cristal. Para muitas pessoas isso é a presciência de Deus. Deus tem uma bola de cristal. Como eu disse, nós somos a era dos encolhedores de Deus. Nós sempre temos que diminuir Deus para nos sentirmos à vontade como deuses. Mas Deus não é um vidente, não é um divino, não é um mero indicador. Ele não tem uma bola de cristal. Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque Ele planejou todas as coisas. Eu determinei, eu farei, minha vontade vai ser cumprida. Não é simplesmente que eu estou olhando e sei o que vai acontecer. Ele planeja o que vai acontecer, Ele executa o que Ele planeja. Então Ele diz no versículo 10, parte B: o meu conselho subsistirá e eu farei toda a minha vontade. É por isso que eu anuncio o fim desde o princípio. O futuro é o desenrolar do propósito eterno de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Deus tem autoridade total sobre todas as coisas. Ele é um castelo forte, é um refúgio inexpugnável. Então, com base nessa verdade, nós contemplamos a infinita soberania de Deus, que produziu todas aquelas doxologias que nós lemos no início, que é a base da consagração e da santidade em nossas vidas, e da paz em meio aos montes se desfazendo. É a base para o aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, Deus tem autoridade legítima, Deus tem a liberdade infinita, é o único ser livre, só Deus é livre. Mas não só isso, Ele tem a sabedoria para planejar perfeitamente, e Ele é todo poderoso para fazer acontecer tudo o que Ele determina. Portanto, o que Ele tem a intenção vai acontecer. Significa que os planos de Deus governam todas as coisas. Ele não tem uma bola de cristal, Ele tem um plano eterno. Quando Ele diz: eu vou fazer toda a minha vontade, o que Ele está dizendo? Toda a minha vontade vai se cumprir. Ele está dizendo o seguinte: nada acontece exceto o que está dentro do meu propósito. Se acontecer alguma coisa que Deus não tinha o propósito de acontecer, Ele ia ter que dizer o seguinte: ó, isso aí, eu não propus isso. Você imagina Deus dizendo para você assim: ó, isso aí que está acontecendo, ó, isso aí não, isso aí eu não me propus para acontecer. Então nós perguntaremos a Deus assim: mas tu não disse que toda a sua vontade ia acontecer? Agora está dizendo que isso aí não. Você não disse que eu farei toda a minha vontade? Não há. Agora, se aconteceu essas coisas aí, então quer dizer que você propôs uma coisa e aconteceu outra. A tua vontade. Nós podemos dizer: você disse em Isaías 46:10, vou fazer toda a minha vontade. Isso é certo. Isso quer dizer então, e o que Deus está dizendo é que nada nunca aconteceu, nem vai acontecer fora do propósito eterno de Deus. É um castelo forte. Ou para colocar de uma forma positiva, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer é o propósito de Deus que aconteça. Agora, nada é mais ofensivo para a nossa geração e para a igreja da nossa geração. Isso pode parecer complicado, mas é simples. É a declaração mais estupenda da soberania de Deus. E nós temos que enfrentar uma escolha em nossas vidas diante dessa verdade. Nós vamos nos prostrar em doxologia, como a Bíblia inteira, diante desse Deus soberano e infinito, em submissão contente, alegre,
que mostrará o que está acontecendo conosco, ou vamos nos endurecer, o que vai mostrar o que está acontecendo conosco, dentro do propósito de Deus. Faraó se endureceu, Deus endureceu o faraó, e Deus disse: para mim mostrar o meu poder. Ou seja, a dureza do homem está dentro do propósito de Deus mostrar o seu poder infinito no homem como Faraó. C.S. Lewis diz o seguinte: olha, você vai servir a Deus. Agora, se vai ser como João ou como Judas, a gente vai ter que ver, não é? Mas você vai servir. Esse Deus é assim. Então ele diz: lembre-se disso, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Porque essa palavra sempre, quando bate num coração que o próprio Deus não regenera, ela gera essa resposta. Está dizendo: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo: meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer, o que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Será que nós, hoje, vemos na soberania de Deus a nossa única esperança para a vida, em meio à apatia geral? Nossa única esperança de respostas às nossas orações, nossa única esperança de sucesso em nosso evangelismo, nossa única esperança para o significado em nosso sofrimento? Ou vamos insistir que existe uma melhor esperança fora de Deus, fora dos seus termos, o que nos torna seres patéticos quando falamos que servimos a Deus de alguma forma? Outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim: a maior parte de tudo que acontece, Deus não tem nada a ver com isso. E você fica imaginando, quem que deve ter? Deus às vezes entra na história para intervir, mas a história está acontecendo fora de Deus, não tem nada a ver com Deus. A Bíblia diz que os homens se movem, respiram, existem em Deus, mas essa pessoa conseguiu separar Deus de tudo. Só que essa pessoa diz assim: então, quando acontece um acidente, quando alguém é assaltado, quando alguém dá um tiro, Deus não tem nada a ver com nada disso. Essas coisas acontecem fora. Agora, eu achei patético que essa pessoa ora para não ser assaltada. Agora, se Deus não tem nada a ver com isso, e não, você não tem como orar sobre isso. Quando você, oração e a não soberania de Deus é uma idiotice completa. Quando você diz que o homem é livre e ele vai para Deus se ele quiser ou não, então você não pode mais orar para alguém se converter, porque Deus não pode fazer nada. Quando você diz que os assaltos, as doenças, as tragédias não tem nada a ver com Deus, então você não pode orar para uma tragédia não acontecer, porque Deus não tem nada a ver com aquilo. Aquilo vai acontecer, sabe-se lá quem está controlando aquilo. Nós perdemos todas as orações, nós perdemos todo o sentido em meio ao sofrimento e a ideia de que no final tudo pode dar certo, porque quem pode estar controlando? Então, nosso tempo é pouco. A Deus da Bíblia, o Deus que impulsiona sempre o retorno à verdade, sempre começa por aqui. Quando nós não temos o Deus verdadeiro, nós não temos nada. A soberania de Deus é absoluta sobre tudo. E esse é o castelo forte, inexpugnável, no qual nós estamos escondidos. Nele, apesar de nós declararmos: nossa força nada faz, estamos nós perdidos, nós podemos continuar, mas nosso Deus socorro traz e estamos protegidos. Em todas as situações, Então Deus aqui fala primeiro, por exemplo,
sobre a natureza de todas as coisas que parecem mais comuns, como Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas cada decisão é do Senhor. E numa linguagem moderna nós falaríamos: os dados são lançados todos os dias em cada mesa, mas o jogo é decidido por Deus. Jesus colocou de uma outra maneira, colocou assim, em Mateus 10, 29 e 30, não se vendem 2 pardais por um asse, Jesus disse, e nenhum deles cairá no chão sem o Pai, mas até o cabelo das vossas cabeças estão contados. O que Deus quer ensinar é que não há nada insignificante que Ele não esteja sobre o seu controle, porque nós podemos imaginar um Deus que controla coisas grandes, mas não pequenas. Mas isso quer dizer, está vendo um pardal morto, caiu ali, você, Deus, não podia acontecer sem Deus. Ao contrário daquele pastor, o próprio Deus, quando andou no mundo, fala, cada detalhe da vida não pode acontecer, não pode. Você vê como nós podemos estar seguros ainda que os montes caiam, porque os montes não podem cair, nenhum pardal pode cair, nada pode cair. Ou seja, dos vermes do chão, das bactérias do chão, as maiores galáxias, Deus governa todo o mundo natural. Nada acontece nele fora. No livro de Jonas, Deus ordena um peixe engolir Jonas. O que acontece? O peixe engole. É assim. Jonas 1,17. Depois Deus ordena uma planta crescer. Ou seja, peixe não engole coisas, nem planta cresce sem a ordem de Deus. E a planta cresce. Aí Deus manda uns vermezinhos comer a planta. Aí o que acontece? Os vermezinhos comem a planta. Deus quer mostrar que Ele governa a tempestade do mar, e o vermezinho que come planta, Ele come tudo. Ele está muito acima de vermes, estrelas. Ele diz, eu sou Deus. Então no versículo 26 de Isaías 40 ele diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Olhem para as galáxias, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de obedecê-lo. Nenhuma das galáxias. Todos os eventos naturais do mundo, do tempo, os desastres que esse pastor disse que estava fora, doença, incapacidade, morte. O Salmo 147 diz assim, Ele envia a sua ordem à terra, e a sua palavra corre veloz, faz cair a neve como lã, e espalha a geada como a cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra, e o gelo derrete. Está vendo? Nem o gelo derreter acontece assim, nada. Ele enviou a neve, Ele enviou como lã, Ele faz cair o gelo, Ele faz cair a geada. Então Ele envia a sua palavra e a neve derrete, a neve derrete, o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. O que era gelo vira água de novo. Salmo 147, 15, 18. Jó 37, 11, 13 diz assim, também carrega o universo, também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que Ele mandou. Cada nuvem, cada relâmpago. Imagina, um relâmpago cai em cima da cabeça de uma pessoa, e esse pastor diria, Deus não tem nada a ver com aquilo. O relâmpago caiu, não é? Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. O vento, a neve, a chuva. É por isso que esse Deus sentado num barquinho pode levantar e dizer assim para o mar, acalma-te, para a tempestade, cessa. Por mais violenta que seja, Marcos 4,39 diz, o vento se aquietou e houve grande bonança. Não há vento, nenhuma tempestade, nenhum furacão, nenhum ciclone, tufão, que não obedeceriam à ordem de Deus, aquietai-vos, e nem começariam a soprar sem sua ordem. Portanto, você não pode olhar, sei lá, para tsunami no Japão e pensar, Deus tem nada a ver com aquilo. O Deus, mesmo como um homem num barquinho, que disse para tudo, que tudo parou, é o Deus que podia ter dito aquietai-vos, mas Ele diz ao contrário, se agitem. Então Ele sempre sopra onde Ele quer, explode onde Ele quer,
Amós 3,6 diz assim: então, quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade, sem que o Senhor a tenha mandado? Tudo que Jesus tinha a falar para o último furacão, para a última tsunami, era: aquietai-vos. E pronto. E não teria havido nenhum dano, nenhuma perda de vida, nenhuma tragédia. Mas, enquanto aos sofrimentos desta vida, Êxodo 4,11 diz assim: o Senhor disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê? Quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor. Pedro disse assim aos santos que estavam sofrendo na Ásia Menor, que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro 4,19. ou 1 Pedro 3,17, é melhor sofrer fazendo o bem, se isso é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Se nós sofremos de deficiência, ou se sofremos na mão de outros homens, Deus é o último que decide, em última instância, se isso invade as nossas vidas. Portanto, ao pensarmos a soberania de Deus, na única coisa que determina a verdadeira doxologia, você vê, ela espanta toda a murmuração e a não satisfação, são incompatíveis com a visão bíblica de Deus. Ele é o socorro na angústia, ele não é o homem não entendendo a angústia. Muitas pessoas dizem para mim assim: eu sei que Deus é soberano, mas o que acontece é que minha vida tem sido tão... Quando a pessoa diz isso, ela vai falar uma bobagem. Eu sei que Deus é soberano, eu creio nisso com todo o meu coração, mas é que na minha vida tem dado tudo errado. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: mas parece que na minha vida Deus não está sendo soberano não, porque está dando tudo errado. Ou seja, ele na verdade nega o que diz. Deuteronômio 32, 39 diz: não há Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Todos os que nasceram hoje, eu faço viver. Todos que morrem, eu faço morrer. Eu firo e eu curo. Ou Tiago 4, 13 e 15. Ei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade, lá passaremos um ano e compraremos e ganharemos dinheiro. Mas vocês não sabem o que amanhã trará. Que é a sua vida? Você é um vapor que perece por pouco tempo e depois desaparece. Então você devia dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos, e se Ele quiser, nós faremos isso ou aquilo. Ou então, como Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ou seja, o que Deus está dizendo em Isaías, o que Deus diz no Salmo 46, eu sou Deus, é que o lançamento dos dados, a queda do pássaro, o caminho de um verme invisível, o movimento das galáxias, a queda da neve, o sopro do vento, a perda da visão, a cegueira, o sofrimento dos santos, a morte de todos os homens, estão incluídos na declaração de Deus: eu farei toda a minha vontade, desde o menor até o maior, inclusive no controle absoluto de todas as ações. Nós pensamos, nós elegemos presidentes, reis, são reis por causa do nascimento. Daniel 2, 21 diz assim: ele muda as épocas e as estações, ele destrona os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. E também em Daniel 4,17. Ou seja, nós podemos pensar que todas essas coisas, aquele que se tornou rei por causa do pai dele, ou porque ele foi poderoso na guerra. A Bíblia diz: eu estabeleço os reis, eu destrono os reis. Provérbios 21:1 diz: o coração do rei é como ribeiros de água na mão do Senhor, a tudo que ele quer ele inclina. Deus está envolvido da neve derretida, do caminho dos vermes, do movimento das galáxias, de estabelecer e tirar governos, a vontade de Deus. Salmo 33, 10 e 11 diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações por nada, ele frustra o plano dos povos, o conselho do Senhor permanece para sempre,
os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, quando o ser humano tenta fazer o pior, e quando na verdade os seres humanos fizeram o pior, que foi o assassinato do Filho de Deus, eles não tinham saído do controle de Deus, pelo contrário, eles estavam cumprindo o propósito eterno de Deus. Nada não frustra, tudo tem que contribuir para aquilo que Deus determinou. Deus não é um vidente, Ele não tem uma bola de cristal. Então Atos 4, 27 diz assim: de fato Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Fizeram o quê? Pilatos, Herodes, os gentios, Israel, eles conspiraram, eles foram maus, o pior crime da história. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, a morte de Cristo não foi um evento que Deus viu numa bola de cristal, porque senão nunca teve plano eterno nenhum. Então, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido, o pior assassinato da história, do único homem inocente que andou por aqui, Deus mesmo. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. É óbvio que todos eles fizeram malignamente, mas o pior pecado que já aconteceu foi a morte do pecado. Foi, como diz John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. O pior dos seres humanos, junto com Satanás, teve que cooperar para o propósito final de Deus, de destruir a morte, destruir o pecado, através da morte do seu Filho. E isso exclui toda a glória humana, dá toda a glória a Deus. Assim, a nossa salvação assegurada no Calvário foi debaixo da mão poderosa e soberana de Deus. Foi aquilo que Deus determinou desde o princípio. Se você crê em Cristo, você é um milagre ambulante. Deus concedeu a você o arrependimento, 2 Timóteo 2, 25. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Você é um milagre, porque Deus concedeu isso. Você é um milagre, porque Deus chamou você para Cristo. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, não o trouxer, e eu vou ressuscitar no último dia. Deus revelou Jesus a você. Em Mateus 11, 27, de 25 a 27, depois de Cafarnaum mostrar a sua dureza, Jesus disse assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu escondeste essas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Deus lhe deu o dom da fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A soberania de Deus em todas as coisas, e na nossa salvação exclui toda a vanglória, para que ninguém se glorie. Então, se você está em Cristo hoje, você pode escrever sobre a sua vida, sobre todos os horrores, sobre todas as intenções diabólicas, sobre toda a maldade humana, aquilo que José disse. Você pode dizer para Satanás e para o mundo: você quis o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Esse é o castelo forte. Só existe castelo forte porque Deus não é um vidente, Ele não tem bola de cristal, Ele não é um ser simplesmente que sabe o futuro. Eu anuncio o fim desde o início, porque a minha vontade eu farei, toda a minha vontade. Então Paulo, ecoando isso em Efésios 1:11, diz: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas, desde o lançamento de dados, curso das estrelas,
o surgimento dos governos, a morte dos impérios, o caminho de um verme, a morte de um pardal, a neve derretendo, o dom do arrependimento, o dom da fé, todas as coisas. É por isso que ele anuncia o fim desde o princípio, porque ele fará toda a sua vontade. Agora, qual é a aplicação final? Como eu disse, eu estava me preparando para pregar domingo e vou pregar. Engraçado, estou falando o resultado do que eu ainda vou pregar. Sobre a tragédia, a luta constante da verdade no mundo de mentiras e como a igreja sempre se afasta da verdade. E quando você vai vendo tudo que aconteceu na reforma e qual é o estado da igreja, e quando você vê que assim que Paulo fundou as igrejas, logo depois elas estavam. A única coisa que faz nós vivermos a doxologia bíblica que exalta a Deus, consagra nossas vidas, nos impulsiona para a santidade, é a visão de Deus, desse Deus como um castelo inexpugnável, um castelo forte. É o que faz nós, no meio disso tudo, vermos a nossa total impotência na potência infinita do poder de Deus de determinar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, porque todas as coisas vão cumprir o propósito que Ele determina para todas as coisas, ou seja, o futuro nada mais é do que o desenrolar do propósito de Deus. Nós jamais cremos, nem a Bíblia fala sobre um Deus vidente. Então nós podemos dizer, a nossa força nada faz, não é que ela faz um pouco, nem na vida espiritual, nem na conversão de um homem, nem na respiração. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas esse Deus, eu sou Deus, esse Deus que não é uma mancha, o Deus da nossa geração é, o Deus de grande parte da igreja visível dos nossos dias, é uma mancha. Não há nenhuma definição, nós não sabemos o que é. Mas esse é o Deus que se revelou na Bíblia, é o Deus de Jacó, é o Deus da aliança, é o Deus que se revelou em Cristo. Então, isso devemos encerrar com algumas exortações. Essa é o que nos leva à doxologia exaltada de Deus. É Daniel, no meio do governo do Nabucodonosor, dizer: Deus estabelece os reis. Ele foi levado escravo, ele podia dizer: está tudo fora de controle, está tudo fora de... Poxa, tudo se perde, tudo... Eu não sei o que está acontecendo. Ele diz: Deus estabelece os reinos. Deus derruba os reinos. Eu estou aqui na Babilônia e eu sou, na verdade, escravo aqui na Babilônia. Mas Deus estabeleceu a Babilônia. Deus derruba a Babilônia. Tudo isso está, em vez de ele dizer assim, isso aqui não está no controle de Deus, porque Deus jamais ia querer que eu fosse tirado com 15 anos do papai e da mamãe e trazido para cá. Ele diz: não, Deus estabeleceu isso. Deus está fazendo isso. Deus estabeleceu esse reino e vai derrubar esse reino quando quiser. Por isso, então, nós devemos, a verdadeira adoração sempre é o resultado do temor diante da autoridade soberana e da liberdade infinita de Deus e da sua sabedoria e poder em ter um propósito eterno centrado em seu Filho e cumprir todo o seu propósito. Se isso é verdade, nós nunca vamos brincar com a vida como se ela fosse algo pequeno. Quando a gente vê um pardal cair, a gente sabe que isso não é pequeno. Não cai um pardal sem o propósito de Deus. Nada é pequeno agora. A neve que cai, o verme que come a planta, o peixe que me engole, o barco que vira. Em segundo lugar, nós vamos nos maravilhar com a nossa própria salvação. Que Deus operou o seu poder soberano e não nós, porque a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Em terceiro lugar, nós vamos chorar pela nossa geração, porque é uma tragédia viver numa geração em que aqueles que deviam proclamar quem Deus é são encolhedores de Deus, para estar em sincronia com uma cultura
que jaz no maligno. Em quarto lugar, nós vamos ser ousados. Isso nos faz ousados. Isso fez Lutero ousado, Davi ousado, fez Daniel ser ousado no meio da Babilônia e dizer: Deus estabelece o reino e derruba o reino. É Deus, não é Nabucodonosor, nem a Babilônia. Então nós vamos ser ousados no trono da graça, sabendo que nossas orações são ouvidas, e não há nada difícil demais. Nós podemos orar para alguém se converter, nós podemos orar por qualquer coisa, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus. Da neve que cai, ao pardal que morre, as explosões das supernovas, nada difícil para Deus, e não há nada que Deus não possa falar: aquieta-te. Isso é quietar. Esse é a glória da oração, a oração ao Deus que é um castelo forte, inexpugnável. Em quinto lugar, nós vamos nos alegrar em nossa evangelização, porque a nossa força nada faz, mas nada é difícil para a ação soberana de Deus. Portanto, nenhum homem pode ser difícil demais para Ele. Em sexto lugar, nós vamos ficar felizes no meio da agitação dos nossos dias, das tragédias, no meio do engalfinhar, do engano em todos os lugares, porque nós sabemos que a vitória pertence a Deus. Ele fará toda a sua vontade, e a sua vontade sempre vence. Portanto, nós não temeremos, como diz o Salmo, ainda que a terra se abale, os montes se mudem de lugar, os mares rujam, nada pode interromper o propósito de Deus. Nós estamos num castelo forte, seguro, porque nosso Deus é soberano, porque Ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu anuncio tudo desde o fim, porque eu farei toda a minha vontade. O futuro é simplesmente aquilo que eu determino que redunde na minha vontade perfeita. Mesmo a coisa mais absurda, como o assassinato do meu filho, da coisa mais grandiosa que aconteceu na terra, Deus pisando aqui e morrendo, ao vermezinho que come a planta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado, não só em Israel, eu serei exaltado entre os gentios. Lá em Isaías ele diz: eu levantarei um homem para que cumpra o meu propósito, um homem que não é do meu povo. Eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra, tudo me exaltará. Então é por isso que nós podemos cantar: tua, Senhor, é a magnificência e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todas as coisas. Deus é um castelo forte. Deus não é um vidente. Deus não tem uma bola de cristal. Ele tem a história em suas mãos. Ele anuncia o fim desde o princípio, porque Ele propôs em seu coração fazer todas as coisas de tal maneira que Ele receba toda a glória manifestada, toda ela em Cristo. Então não basta você ouvir: eu sou Deus. Você tem que, a questão é o que significa ser Deus. Eu sou Deus. Então Deus diz o que Ele é: não há nada como eu, não há nada, só eu sou Deus. E aí Ele começa a falar sobre a sua soberania invencível, que o faz Deus. Então nós podemos nos prostrar em adoração, em paz, em meio aos montes se desfazendo, em meio aos nossos corpos se corrompendo, na morte se aproximando, e dizer: o Senhor é meu castelo forte, a minha força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nós podemos dizer: a palavra de Deus sempre vai vencer, ela sempre vai cumprir tudo que Deus quer.
E no fim, Deus será exaltado em todas as coisas. Se algo não flui disso, não é verdadeira adoração. Todas as doxologias bíblicas fluem da soberania de Deus. Tua, Senhor, é a magnificência e o poder, tu te exaltastes. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não há adoração sem isso. Portanto, a adoração não é uma grande característica da nossa geração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as terras rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. As nações podem se encherem de fúria, os reinos se moverem, mas Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação ele tem feito na terra. Mas ele mesmo faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus que não é uma mancha. Esse Deus é o nosso refúgio. No meio da pressão da reforma, esse salmo fez Lutero compor um hino, Castelo Forte. Toda adoração verdadeira flui da visão de que Deus é um castelo inexpugnável em sua soberania infinita. E só isso nos dá paz e alegria. No meio das maiores tragédias, nós podemos dizer: Deus é um socorro na angústia, porque Deus determina todas as coisas para o fim da sua glória infinita. Vamos ficar de pé. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que fez